Bom dia Café com Agro, estamos ao vivo para o nosso podcast semanal, esse podcast com café quentinho, com notícias e, claro, aquele bate-papo sobre a agricultura e a pecuária aqui do Distrito Federal, do entorno e do Brasil. A gente sempre, segunda-feira, começa aqui com aquele gostinho bom de café, daqui a pouquinho o pão de queijo já está saindo do forno e, claro, para começar esse podcast, eu sempre tenho que ter convidados especiais, porque esse podcast foi feito para isso, para a gente conseguir trazer aí personalidades, produtores, autoridades para esse bate-papo gostoso de toda segunda-feira. Eu já vou falar para você compartilhar esse link, porque eu tenho certeza que muita conversa boa vai acontecer aqui e você vai ficar ligadinho nas novidades da semana e na história da agricultura e da pecuária aqui do Distrito Federal. Hoje, o tema é aquele tema gostoso que vamos falar sobre cooperativismo e um pouco da história de tudo o que acontece aqui no Distrito Federal com essa união de diversos produtores que faz a força local. Vou já começar apresentando os meus convidados, que eles realmente já são conhecidos, figurinhas carimbadas aqui pelo público do agronegócio do DF. Primeiramente, começar com você, José Guilherme, ele que é presidente da Copadef. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando desse programa aí, junto com a FAP, Senar, uma honra. Novamente, agradecer também todo o sistema FAP, Senar, sindicatos, por esse apoio e realização desse podcast. Eu falei que já ia chegar, pão de queijo quentinho já chegou, é aqui, ao vivo. Jana já trazendo pão de queijo, me entregue. Isso, obrigada. Meus convidados merecem. Já chegou o pãozinho de queijo quentinho. Eu tô aqui com o meu cafezinho. Os convidados não aceitaram café hoje. Eu vou com o meu cafezinho. E agora ele, Alexandre Sensi, que é presidente do Sindicato Rural do Distrito Federal e também vice-presidente da FAP-DF. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado, Inajara. Satisfação estar aqui também para poder conversar com vocês, com o público que nos acompanha, com os produtores rurais, as pessoas que curtem aqui o sistema FAP, Senar e Sindicatos. E parabenizar essa ação do podcast, né? Ter esse veículo de comunicação junto ao nosso público importante, esse acompanhamento. A gente fica muito feliz. A gente estava brincando aqui antes de começar, né? E falando um pouco aí sobre o café, sobre o aroma e tudo que a gente gosta e trazendo um pouco da história que conecta vocês dois, né, do cooperativismo e um pouco que acontece dos produtores lá da região do Copadef. Alexandre, conta um pouquinho pra gente como que começou isso e hoje como está o cooperativismo aqui no Distrito Federal. O cooperativismo ele surgiu para juntar forças e achar soluções e dividir desafios, né, problemas, achar oportunidades. Lendo um pouco sobre o cooperativismo, surgiu na Inglaterra, no Nordeste da Inglaterra, após o surgimento das máquinas a vapor, buscando, naquela época, lá, as famílias, os operários buscaram uma maior distribuição de renda, oportunidades, foi justamente no ramo de alimentos, nos armazéns de alimentos, para poder baixar o custo da alimentação. E logo após veio para o Brasil também o cooperativismo. E no agro, é importantíssimo, né? As cooperativas no agronegócio são grandes cooperativas, surgiu muito em São Paulo no início, no sul do Brasil, que faz fomento essa junção das famílias para poder dar escala, trazer tecnologia. E aqui no Distrito Federal, em especial no projeto PADEF, um dos grandes pilares do sucesso desse projeto, que está até hoje aí, né? Que foi um precursor da agricultura no Centro-Oeste, é o cooperativismo. É a Copadef, a gente tem a Copadef, tem a Coarp também. E a Copadef, no final da década de 70, quando foi criado, junto com outras coisas estratégicas também, como infraestrutura, que o governo proporcionou aqui, pesquisa, ciência e tecnologia através da Embrapa, junto com as famílias, aí que está a semente, né? O grande vigor do cooperativismo é o ser humano, o capital humano, as famílias, aquela vontade de trabalhar, de dar uma sequência junto com seus filhos, né, de prosperar, de gerar oportunidades. Eu acho que tudo isso, né, Guilherme? Você que está à frente aí como presidente dessa história toda, acho que é muito gratificante, né, olhar para trás e ver assim como prosperou, não só a Copadef, mas o cooperativismo e a região. O cooperativismo, na realidade, é uma maneira muito consolidada já dos produtores se organizarem, né?
é uma maneira que já veio... Existem países que já têm uma tradição muito grande no cooperativismo, né? Posso falar assim, Dinamarca, Holanda, Alemanha, e que muito da migração que veio para cá já trouxe, né? Inclusive tem relatos aí de cooperativas holandesas que já foram fundados no navio em que eles vieram para cá. Quer dizer, antes de chegar e serem produtores, eles já estava na eram essência. cooperados. Né? E hoje, assim, até tinha uns números aqui que às vezes a gente não tem ideia. A gente fala muito do grande produtor, quando fala na agricultura brasileira, imagina muito assim aquela imagem que tem daquele monte de colheitadeira no campo, assim, como se fosse aquilo a única realidade. Mas, na realidade, o cooperativismo é uma maneira de se juntar muitos produtores pequenos, produtores médios, e consolidar eles numa força muito maior. Né? Então, o Brasil hoje ele tem mais de 1.180 cooperativas agrícolas, né? Mais de 1 milhão de cooperados, produtores cooperados, e 70% desses produtores são pequenos produtores. E, através dessas cooperativas, passam metade da produção de grãos do Brasil. Então, você pode dizer que a metade da produção de grãos do Brasil passa pelas cooperativas, e dessas cooperativas, 70% são de pequenos produtores. Então, você vê que a cooperativa é a maneira como esses produtores conseguiram, se articularam para organizar. É uma maneira que existe um estatuto legal já previsto, com as situações tributárias, com as situações estatutárias todas definidas. Então, é uma maneira assim, que eu acho que é muito simples hoje em dia de se formar uma cooperativa, e acho que a cooperativa ela tem assim, um papel muito importante nessa articulação. A Copadef é uma cooperativa que foi fundada em 78, praticamente um pouco como os holandeses, assim, acho que antes de existir uma área agrícola já existia uma cooperativa, né? E ela foi assim um motor assim de proporcionar assim uma situação de armazenagem, de comercialização, né? E que possibilitou alavancar muitas coisas aqui na região do DF. Né? Então, além de ter alavancado essa produção agrícola, ao longo dessa história, a Copadef tem um papel muito relevante, por exemplo, na produção de trigo. Né? A nossa região, hoje em dia, é uma referência na produção de trigo, já um trigo de qualidade, um trigo que não deve nada aos melhores trigos do mundo, e isso muito graças à cooperativa. Que a cooperativa fez um moinho de trigo, e através desse moinho de trigo, ela conseguiu fazer a compra e conseguiu fazer com que essa produção de trigo fosse viável economicamente. Então, é uma conquista muito importante para a região, e eu acho que até diria mais para o Brasil. Né? Além disso, a cooperativa, ao longo do tempo, organizou a AgroBrasília, que hoje em dia é uma das maiores feiras agrícolas do país, né? E movimentou mais de 5 bilhões em negócios aí, em maio desse ano, né? Com 170 mil visitantes. E agora partiu agora numa articulação junto com a AgroBSB, na Expovits, né? Que é mais uma... alguns cooperados formaram essa associação de produção de vinho dentro da Copadef, e a gente imagina que seja mais uma possibilidade no futuro, né? A gente está aqui tão perto da cidade, né? A gente tem áreas valorizadas, áreas que têm muito potencial, né? Inclusive, nós temos uma situação geográfica assim, muito privilegiada nesse sentido. É a mesma situação que possibilita, por exemplo, a produção de trigo, vai ser a mesma que vai possibilitar fazer vinho, né? E tantas outras coisas, o café também, né? Uma região que tem um potencial muito grande de qualidade de produção. Então, eu acho que, através dessa articulação com a cooperativa, a gente vai conseguir produzir produtos com maior valor agregado, né, produtos que vão poder consolidar mais os produtores e suas famílias nas suas propriedades. Guilherme, você tocou em alguns pontos que eu acho que eles são muito importantes para esse bate-papo, que foi a questão realmente de alavancagem, onde um ajudando o outro, né, ali com a expertise ou a união de todas essas pessoas para que conseguissem, por exemplo, equipamentos. Você acredita, Alexandre, nessa questão dessa alavancagem, dessas parcerias, que isso foi o grande diferencial da região para hoje ser essa potência que é? Sem dúvida. O Guilherme mencionou o trigo, né? Pegar assim o exemplo do trigo. Parte dessa tropicalização da genética vegetal, né? Muito veio da Europa, dos países temperados, por isso começou muita agricultura no sul do país. E a Embrapa, junto com outras instituições privadas também, com a pesquisa científica, com a tecnologia, possibilitou a vinda dessas culturas agrícolas para a nossa região. Isso aconteceu com a soja, com o milho, com o trigo. E o trigo é muito interessante. Começou com a pesquisa, né? Os agricultores já da região aqui, já com níveis de tecnologia, com empreendedorismo, abraçaram a ideia, abraçaram a tecnologia. E a cooperativa, o cooperativismo, investiu na indústria de trigo, no moinho de trigo. Foi na década de 90, e os produtores foram na Itália, conhecer essa tecnologia, importaram,
apostaram nisso. Então, o trigo é uma verticalização do processo produtivo, da cadeia produtiva. E com um produto fantástico aí também que compõe todo a rotação de cultura também, mais vantagem do ponto de vista agronômico também, mais uma cultura, né, para você poder rotacionar, mais segurança agronômica e econômica também, mais uma opção para a região, e integrado também não só com o consumo humano, o trigo, mas o consumo animal também. Nós, como produtor de suíno, a gente também é cliente da cooperativa lá no consumo contínuo do farelo de trigo, que compõe a dieta da gestação das porcas na granja de suínos. Então, veja como a agricultura e pecuária está integrada na nossa região. Né? E isso que é muito legal, em outros bate-papos, né, conhecendo um pouco dessa integração que você falou, isso diminui custo, agrega valor ao produto. Quando a gente tem aqui pertinho o insumo para aquela pecuária, tudo fica mais fácil e a gente sabe que é um produto de qualidade, que está aí sendo trabalhado de forma correta. E falando de vinho, eu gostei do assunto do vinho. Antes de começar aqui, a gente ia falar da cultura que acontece hoje com o café, que veio um pouco do vinho, de sentar e apreciar. E hoje o que está sendo feito ali na região do Copadef é uma inovação, trazendo tanto a produção de uva como a agroindústria na produção de vinhos. E tem saído ali vinhos de muita qualidade. Vamos falar um pouquinho dessa produção e do que foi a Expo Vitis. Eu acho que é um ponto importante, foi um grande ganho para a região. Como o Guilherme mesmo falou, é uma região que tem trazido aí grandes eventos, não só em magnitude de quantidade de pessoas, mas também de negócios e também de diferenciais, que é o que está acontecendo ali, uma grande inovação e uma grande felicidade para nós moradores aqui do DF em torno, que é a produção de vinhos. Conta um pouquinho para a gente como foi a Expo Vitis e quais são os próximos eventos aí para os grandes amantes de vinho, porque aquela região ali promete, tem muita coisa por vir, né? Com certeza, né? A gente sabe que surgiu uma tecnologia, né, que possibilitou essa produção de vinho aqui nessa região, né? Nós tivemos até um evento técnico na abertura, né, que o professor Murilo, que foi o criador da tecnologia que possibilitou o vinho de inverno, né, até falou que era a questão do paradoxo do clima ameno no ambiente tropical. E isso aí é o que a gente vive aqui, né? A gente tem uma situação de 1.000 metros de altitude. Esse inverno aí, o pessoal está aí de casaco, né? E, né, as noites frias, O pessoal do sul fica rindo da gente nesse frio de 13 graus. Mas é frio. Lá no campo é frio, né? Frio. Chega a fazer 8 graus, né? À noite, 4 graus, até foi registrado esses dias. Então, a gente tem uma situação que é uma geografia que está posta, né? Isso você não consegue comprar, não consegue... ou você tem ou não tem. Né? Além disso, surgiu a técnica, né? E nós temos um grupo de produtores, assim, que eu acho que esse é um diferencial importante, sabe? A gente tem um grupo de produtores que é muito, muito dedicado, muito ligado em tecnologia. Inclusive, um outro expositor lá também, um outro palestrante até ressaltou a qualidade dos vinhedos, a qualidade da condução das lavouras. Então, eu acho que esse é um traço muito importante ali da região. E a gente vê, quer dizer, junto com isso, existe uma possibilidade do turismo rural. O turismo rural é uma cadeia importante, né, do negócio. Qualquer pessoa que viaje vai ver que em regiões vinícolas é um diferencial grande. Nós estamos aqui do lado de uma cidade que tem um público muito grande, são milhões de habitantes. Então, assim, eu acho que existe um grande potencial, de fato. Agora, é um aprendizado, né? É uma coisa nova, né? É uma coisa que ainda vai ter que se definir muito a questão de manejo, questão de técnica, questão de avaliar quais são os melhores lugares para qual tipo de vinho. Então, tudo isso é algo que... E existem ainda desafios assim, do ambiente tropical, né? A gente falou sobre a tropicalização da soja, a tropicalização do trigo, mas você sabe que o vinho ainda vive assim, uma questão de variedades, todas feitas em clima temperado, né? Então, é um desafio muito grande você produzir, né, uma variedade assim que foi desenvolvida em um clima temperado dentro do ambiente tropical. A gente continua tendo um verão chuvoso, né, um verão que traz muitas doenças, muita dificuldade de manejo. Mas eu acredito assim que o produtor tem todo o instrumental aí, toda a capacidade, né, de superar esses desafios, né? E isso aí, com certeza, vai contribuir para valorizar a região, valorizar as propriedades, né? Eu acho que vai servir muito para o pessoal conhecer um pouco mais a região. Já é a região conhecida pelos girassóis, né?
pela feira e agora vai ser, e já é também conhecida pelo vinho, né? Que é, como você falou, um vinho de qualidade, um vinho que já ganhou prêmios por aí, né? Então, eu acho que o potencial realmente é muito grande. E você citou, novamente, 2 pontos muito importantes. Você falou aí das dificuldades e como é bom ver que vocês, né, cooperados, se unem para conseguir arrumar uma solução para aquele problema. E nos seus diversos setores, no vinho, no trigo, nas sementes, até aí falando um pouco de pecuária, é assim mesmo, né? Quando tem um problema, um cooperado que já passou por aquilo consegue ajudar. E isso é muito legal. A gente vê como a cultura de cooperar, ela faz diferença até no negócio. E você citou o ponto do turismo rural. Eu fiquei, assim, apaixonada. Acho que não deixa a desejar de nenhuma região, como você falou, dessas grandes vinícolas, que traz o turismo por conta das vinícolas. E aqui tudo é feito com muita qualidade. Dá vontade de visitar, de você passar o dia e se hospedar, se possível, e conhecer um pouco. E como o turismo rural aqui tem crescido, inclusive a gente está aqui com uma audiência no podcast do Fernando Mesquita Santos, ele que é presidente da Rural Tour e é realmente uma pessoa que incentiva. Eu acho que ele deve estar muito feliz com esse crescimento do vinho na região e agora com a agroindústria trazer. Imagina, você estar na propriedade, poder ver como é feita a colheita, a produção do vinho, sentar. Alexandre, você já visitou essas vinícolas que tem ali no Copadef e pôde desfrutar dessa experiência do turismo rural, tomando e apreciando um bom vinho? Sim, sem dúvida, muito prazeroso. Inclusive, o Fernando, a gente tomou um vinho juntos lá na Expovitz, né? Grande amigo e colega aqui do sistema. Expovitz, alguns números, foram 70 vinícolas do Brasil inteiro, um foco no vinho nacional, nessa descoberta do vinho brasileiro que tem muita qualidade, sim, e deve prosperar cada vez mais. Foram 250 rótulos na Jara. Uau. Então, assim, é uma feira bem interessante para o público. Degustaram muito vinho. Olha, o ingresso dava direito a todos os rótulos. Olha que interessante, inclusive direito ao show. Na sexta, Zé Cabaleira, no sábado, Cleito e Cledir, e ontem à noite, 14 bis. Então, fechou com chave de ouro. Vinícolas do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste também. E parabenizar aqui o Ronaldo Triaca e o Carlos Vitor também por mais essa criação, né? Junto com todo o apoio da Copadef, também estiveram aí executando a Agro Brasília. Então, veja quantos eventos assim importantes. E o vinho, sem dúvida, é um novo capítulo para a nossa agricultura, para o agronegócio aqui da região, porque ele conecta muita coisa, conecta pessoas, conecta histórias, conecta produtos. Tinha um pavilhão do sistema lá, FAP Senar Sindicatos, na Expovitz, nessa feira do vinho, que era só de produtos regionais, dos nossos produtores daqui. E o pessoal degustando o vinho e comprando os produtos para harmonizar, né? Veja que coisa interessante, oportunidade, né? De divulgação, né? Então, com certeza, quem foi, eu acredito que vai dar um boca a boca. Os próprios organizadores já garantiram a próxima edição para o ano que vem. Olha só, já tem data? Já temos data? Já podemos falar de data? Tomara que fique nesse período aí do friozinho, né? Que tem muito a ver com o vinho, muito gostoso. O evento foi ali em volta do lago, um dos lagos principais ali do Parque Agro Brasília, então foi bem agradável, com música com jazz, também música ao vivo ali ao longo do evento, também palestras técnicas, né, como o Zé Guilherme falou, para levar informação tanto para o público consumidor como para o público produtor também. E a região cada vez mais vai ter essa conexão da produção do vinho, dos vinhedos, com a Vinícola Brasília, que também já tem tour guiados lá na Vinícola Brasília, sexta, sábado e domingo, está fazendo o maior sucesso, são um grupo de 30 pessoas, que podem conhecer todo o processo de vinificação na Vinícola Brasília, degustação, e ali é um ponto de conexão para os vinhedos, né? Alguns vinhedos já trabalham até com hospedagem, com gastronomia, então tem muita coisa interessante para conhecer através do vinho, os outros produtos também, né, de toda essa história do agro no Distrito Federal. Isso é verdade. E eu estou ansiosa para conhecer, inclusive, e viver essa experiência, porque me disseram que a hospedagem da Vila Triaca,
com toda a experiência, não deixa a desejar em nenhum sentido esses grandes roteiros de charme, pousadas aí de luxo que são dentro de vinícolas. Inclusive, vocês precisam vir mais vezes nesse podcast, porque a audiência tá bombando e os comentários aqui, vou aproveitar para ler, porque tem muito carinho vindo dos nossos telespectadores para vocês. O Antônio Júnior nos mandou bom dia. O Fernando Mesquita, como eu citei, comentou aqui que a Expo Vites foi uma verdadeira vitrine do enoturismo e do turismo rural e parabenizou vocês, Guilherme, o Alexandre e também o Ronaldo Triaca, que a gente citou aqui. Ronaldo, você inclusive tem que ser o próximo convidado aqui desse podcast para a gente falar um pouquinho dessa inovação que ele trouxe, né? Eu brinco que existem algumas grandes paixões dos produtores e quando a pessoa se apaixona pelo que faz, ela vai buscando outras coisas para agregar e somar. Você citou da questão de apreciar um bom vinho com uma harmonização de queijos. A gente tem salames que harmonizam muito bem. Você que é um produtor de suínos, né? Tem muitos derivados que você consegue apreciar com um bom vinho e que parece que... Não sei o que fica melhor, se é o vinho com o produto ou se o produto deixa o vinho melhor, porque é o casamento perfeito, né? Sem dúvida. E aqui também o Marcos Boechat também, que é um grande produtor e também telespectador. E quando ele veio, ele podia ser apresentador, porque a voz do Boechat é de radialista, né? Ele mandou aqui que é sensacional ver o Distrito Federal alcançando um patamar tão alto num local onde nem se pensava em cultivar uvas. Parabenizou novamente vocês dois. E o Neto Brilhante mandou aqui, bom dia, José Guilherme e Alexandre Sense, grandes produtores cooperados e lideranças no DF. E também, Isaac Lopes mandou aqui, bom dia para nós. Gente, a audiência tá ótima. Canal Agromídia também apareceu aqui. O cooperativismo foi fundamental para impulsionar o agronegócio do DF. Aproveita que vocês estão aqui com essas duas grandes personalidades. Manda uma pergunta. Vamos explorar um pouco da história do que está por vir. Vamos continuar falando de vinhos e dessas potências, porque o assunto tá bom. Acho que é um assunto que... Vou parar. Quebra de protocolo. Dá um beijo. Ele chegou, presidente. Não tem problema. Tudo bem, querido? Bom dia. Parabenizar os dois aqui, tudo bem? E aí, você tá bom? Quando o presidente chega, a gente pode quebrar protocolo, muda a câmera, aparece na frente, ao vivo é assim. Parabéns, eu não posso puxar uma parabéns. cadeira não pra você sentar aqui com a gente? Não, por favor, não. a gente faz isso rapidinho. Não, eu tenho uma reunião. É que... Vocês aí, depois eu faço. Poxa vida, não posso ter sua presença? 5 minutos? você falar em vinho, vim parabenizar os dois pelo vinho maravilhoso, Expo Vites. Parabéns a vocês dois. Você estava expondo, né? Presidente, você vai ter que sentar 5 minutos. Gente, quebra de protocolo, arruma Não, isso tem aqui. gente com a Não, cadeira, tem não sim, tem- vai passar agora. Não tem como. Fique em pé, Não, então. pelo menos a cadeira. Puxa a cadeira, passa pra cá, vamos pôr o microfone. É assim, ao vivo é assim. Pega o microfone de volta, a apresentadora vai ajudar. Tem como ter o presidente aqui. Traz uma garrafa de vinho também. Traz uma garrafa de vinho que a conversa vai ser longa. Sim. É assim. Deixa eu te ajudar. Isso. Você tá craque, né? Você já é um técnico do podcast. O Fernando, como engenheiro, também pode nos apoiar. Ele é engenheiro, ele é arquiteto. Esse aqui tá ligado? Quero lembrar aqui também do Coffee Brasília, né? A gente falando de vinho, outra expressão aqui da região também, o café, café de altitude, café arábica, e o sucesso também que tem sido o Coffee Brasília aqui em Brasília, né? Feito no Casa Parque. Parabenizar os organizadores que também estão um evento muito importante para incentivar toda a cadeia produtiva da cafeicultura presente na região. São cafés assim que já tem algumas marcas como o Minelis e o Grão Nativo, e os produtores de café também que comercializam ele verde ou no ponto de torrefação. O nosso café é exportado para o Japão, para a Alemanha, para a Europa, Estados Unidos, né? Além de cafeterias no Brasil. Então, eu acho muito interessante assim, a fruticultura, né, como um todo, como opção também de agregação de valor e de integração junto com a nossa agricultura. A experiência nossa também como produtor de uva, a gente vê que não conflita com as culturas existentes já na região. Inclusive, se aproveita ali uma topografia não tão favorável aos cereais, às vezes com um perfil de solo também não tão favorável, e você integra a fruticultura. O presidente teve também uma missão, né, para olhar mais próximo essa questão da fruticultura. O Zé Guilherme também é interessado no assunto. E a gente vê a prospecção de oportunidades que pode ter
o nosso quadrado aqui, que tem uma limitação geográfica, mas nunca teve limitação de oportunidades e de visão de negócios, né? A gente agora eu vou apresentar, né? Depois dessa chegada, Essa confusão, chegada inesperada e maravilhosa. Fernando, obrigada. Eu tinha que dar um jeito de segurar você aqui por um tempo. Fazia tempo que você não via aqui nesse podcast, só ficava assistindo de longe. Por favor, conta pra gente como foi a Expovitz, esses 2 grandes realizadores que estavam lá, idealizadores, estavam juntos, curtiram. Você queria parabenizá-los e muito obrigada pela sua presença novamente. Obrigado, Nana. É sempre um prazer estar aqui com você, né? Com vocês. A gente abriu esse espaço para que a gente tivesse a oportunidade de falar um pouco do agronegócio de Brasília. Eu acho que a gente tem visto que cada vez mais as pessoas têm separado a segunda-feira na parte da manhã para ver o nosso podcast. Vocês são exemplo disso. Eu não sei como é que está a audiência. Mas a audiência já estava boa. Acho que agora ficou melhor ainda, porque a gente tem os nossos telespectadores que já colocam na agenda mesmo. E parabenizar os dois, né? Eu acho que a Expovitz veio demonstrar mais uma oportunidade de negócio, que é a vitinicultura aqui no Distrito Federal. Eu até, na abertura lá, eu falei que Brasília, na realidade, é a realização de vários sonhos. Começa, a própria Brasília já era um sonho que foi realizado. Depois veio, na década de 70, veio os pioneiros que transformaram essas nossas terras, que eram áridas, em terras férteis. A gente tem uma dívida enorme com ele, a gente precisa fazer a regularização fundiária para que eles, aquele sonho inicial de ter a terra aqui no Distrito Federal se concretize. E, mais uma vez, a vitinicultura veio também mostrar que existem oportunidades em outras áreas que a gente não imaginava que o Distrito Federal tem. Como você falou, Alexandre, Brasília é feita de oportunidades e o agronegócio não é diferente disso. A gente vê, por exemplo, a Rota da Fruticultura tem incentivado determinadas culturas aqui que a gente não imaginava também que poderia ter, como que é o mirtilo, como que é a framboesa, como que é o morango já é tradicional, mas a gente tem várias outras oportunidades que a gente mostra que o nosso quadrilátero, eu sempre brinco que o nosso quadrilátero não é de grandes produções, mas tudo que a gente produz com qualidade e é uma vitrine. Tudo vira prêmio aqui, né? Tudo que a gente produz, algum prêmio a gente ganha. Eu comentei, né? Nós temos a melhor cachaça, um dos melhores queijos, melhor vinho. Melhor café. Que é melhor café. Nós temos o trigo, que é uma das maiores produtividades do país. Ninguém imaginava, há 20 anos atrás, Zé Guilherme, que Brasília poderia ser um dos grandes polos de produção de trigo. Nunca a gente imaginaria isso, né? E através da pesquisa, a Embrapa tem sido um catalisador dessas mudanças aqui no nosso Cerrado. A gente vê com o quanto que é importante Brasília. Até pela posição central dele, permite com que a gente consiga ter uma confluência de várias pessoas, várias atividades aqui e difundir isso para o resto do país, né? Aproveitar a presença, né, do presidente e do vice-presidente da Federação de Agricultura. E dos terceiro vice também. Toda a diretoria da Federação. É reunião da diretoria hoje. Olha, que privilégio que eu estou tendo de ter vocês 3 aqui. Então vamos falar também um pouquinho desse trabalho que está sendo feito, né? A importância da federação no apoio. Eu sempre acompanho as pautas que vocês buscam defender frente, né, ao judiciário, ao legislativo, e como isso é importante na ponta, né, Fernando? A gente que está aqui no dia a dia vê que você literalmente põe a mão na massa em tudo que faz, e a gente pode acompanhar que a sua diretoria está sempre muito alinhada com todas essas atividades. Então, eu queria que vocês 3 aqui, para falar um pouco do que está sendo feito, do que está por vir e o que vocês têm feito realmente para que os produtores e todas as entidades ligadas ao sistema FAP-Senar, todos os sindicatos, né? Estamos aqui também com o Alexandre, que pode falar um pouco do que está sendo feito no Sindicato Rural e a importância do sistema para a produção e para o agronegócio aqui do Distrito Federal. É com vocês. Eu vou soltar e vocês vão me contar tudo, porque eu estou muito bem acompanhada. Se for para falar de sistema FAP, eu estou muito bem acompanhada. Alexandre, vamos começar com você. Eu destaco algumas ações, assim, o trabalho é muito amplo. Eu quero ressaltar, assim, o empenho, toda a dedicação do nosso presidente, do Fernando. A gente vê, assim, o carinho, o tempo que ele dedica aqui ao sistema, né? E a liderança. Eu
Eu acho que o sistema FAP, Senar e Sindicatos evoluiu bastante. Todo mundo que passou agregou, mas a gente conseguiu dar um salto muito grande de visibilidade e de consolidação desse trabalho de estrutura física, né? O quanto que melhorou aqui também. A gente tem essa ferramenta aqui, que é o Parque Granja do Torto. Hoje o sistema participa, aí são quase 90 comissões, grupos de trabalho, comitês, né? São vários assuntos que permeia o agronegócio que a gente precisa posicionar, a gente precisa opinar, precisa estar presente, né? Precisa ter braço para isso, por isso que, graças a Deus, a gente tem amigos junto aqui também no sistema, né? Que tem um alinhamento e que com a liderança do presidente Fernando, a gente está se organizando cada vez mais para poder estar presente. Eu destaco algumas ações que a gente vem trabalhando junto, o FAP, Sindicato, Copadef, junto, por exemplo, na energia, alguns setores do agronegócio, né? Que são importantes, que a gente sempre está junto, no caso da Neoenergia, para poder mostrar a importância que a energia na área rural, conversando com toda a diretoria, parte de engenheiros lá, para poder sugerir e apontar quais os serviços que têm que ser melhorados na área rural e os investimentos também, né? Hoje a gente tem uma limitação de conexão, então precisa-se de mais subestações dedicadas à área rural. Até porque hoje também, além do consumo de energia, por exemplo, a irrigação, o agro virou produtor de energia renovável, através de biodigestores, fotovoltaicas, biomassa, né? Então, vê a importância que a energia para o dia a dia dos serviços agropecuários. E essas conversas, essa cobrança tem evoluído. Tivemos no DER também, Serviço de Estradas e Rodagens, pedindo investimentos no alargamento de pontes, né, na pavimentação, asfalto. É muito importante para as comunidades rurais, para as escolas rurais e para a nossa escoação de produtos agropecuários. A frente ambiental também, esses dias foi entrevistado aqui o nosso assessor Guilherme, né, junto com o colega Josemar da Sinocultura. O Guilherme acompanha várias comissões, comitês, está o tempo todo com essa agenda ambiental, que é muito importante também dentro do espectro da sustentabilidade, né? A gente avançar, baixar taxas e ter regulamentos melhores para nós do agro. Regularização fundiária também, que a gente está sempre junto com a TerraCap e ETR, cobrando avanço na legislação, aperfeiçoamento da legislação e execução da regularização fundiária rural para a gente poder chegar mais às CDRUs e abrir a porteira da venda, da alienação, que é muito importante também, é um direito nosso. Então, a gente está sempre atento nessas agendas. Recentemente, a gente está trabalhando também com o apoio do deputado Roosevelt, da Câmara Legislativa, Emater, FAP, Copadef, para a gente poder trazer o CEP, o presidente Guilherme, para a área rural. É um absurdo até hoje a gente não ter CEP, né? Endereçamento. Enfim, são várias frentes que cada vez que o trabalho aparece mais, né, presidente, vem mais demandas, né, e requer da gente se organizar mais, dedicar tempo. Eu faço um convite a todos os produtores rurais que nos conheçam mais. Eu acho que a cooperativa tem esse serviço econômico e social, a gente também tem, né? Se todo mundo dedicar um pouquinho do seu tempo, a gente consegue ter mais braço aí, mais força para poder avançar mais, já que a gente não consegue resolver tudo dentro da fazenda. A gente precisa também trabalhar fora da porteira. São muitos pontos que você trouxe que são relevantes e importantes e que realmente precisa de uma entidade discutindo isso e buscando essas melhorias. E eu falo sempre, o Fernando, a gente quando está na frente dele, parece que a gente está querendo aumentar o ego dele, mas realmente o que ele briga, né, no bom sentido, por essas causas e com o apoio de vocês e de todos os produtores da região é muito verdade, a gente consegue ver isso. Você citou o ponto de regularização fundiária, que é um assunto que o Fernando sempre busca, porque isso muda a vida, você consegue transformar a vida daquela família, acesso a crédito e todos esses outros temas. Fernando, é um assunto que você realmente está ali buscando e tem tido já avanços? Na realidade, o que eu falo, muda o governador e as esperanças do produtor voltam, né? Que agora, dessa vez, a gente vai conseguir regularizar. E a gente vê que, apesar de todo o arcabouço jurídico que já está formatado, a gente vê uma certa dificuldade. Nós temos esperança que nessa atual, com a criação da ETR, as coisas possam ser avançadas cada vez mais. Mas a gente
ao mesmo tempo a gente avança, mas a gente quer que todos os nossos direitos dos produtores, dos seus legítimos ocupantes, sejam resguardados na legislação que está atual, né? Então, a gente precisa avançar resguardando os direitos do produtor rural. Eu acho que o Alexandre foi muito feliz, ele fez um pouco do histórico do que a gente vem fazendo. Eu queria acrescentar nas palavras dele que a gente saiu de uma sede que era na Asa Sul, nós viemos para a Granja do Torto, praticamente nós estamos ajudando a revitalizar a Granja do Torto. Nós estamos numa área aqui com mais ou menos, o Senar vai estar sendo criado um centro de treinamento de 15 mil metros quadrados. Aqui nós temos uma área de mais ou menos 700 metros quadrados, a federação está bem, juntamente com todos os sindicatos. Foi um grande avanço. E na Água Brasília nós tivemos a satisfação, com parceria com a Copadef, de fazer uma sede em definitivo lá, são mais ou menos 960 metros quadrados de construção, que vai permitir com que a gente participe pelos próximos anos aí da Água Brasília de forma definitiva. A gente já era parceiro desde a primeira, acho que a Federação, o Sistema FAP-Senar, juntamente com o SEBRAE, foi sempre parceiro no sentido de transformar a Água Brasília numa referência em matéria de agronegócio. E a última edição, talvez o Zé Guilherme possa falar, mas dando um spoiler, foi mais de 5 bilhões de negócio e 175 mil pessoas visitando. É um sucesso maravilhoso, mostra a potencialidade do agronegócio aqui do Distrito Federal. Nós temos agora a missão de revitalizar, em definitiva, a Granja do Torto. A gente está indo aos pouquinhos. A gente vai ter a próxima edição da Expoabra, que vai ser realizada de 30 de agosto a 8 de setembro, um evento também que a gente espera que seja um sucesso. Está programado atividades que sejam atividades na área técnica, na área de entretenimento, na área de shows e na área de pecuária, eventualmente de exposição de gado, de cavalo, e a gente, ato contínuo, em outubro, a gente está fazendo também uma grande nacional de ovinos aqui no Distrito Federal. Inclusive o Boechat, te interrompendo, presidente, ele falou, a gente estava falando dos cafés premiados e tudo, ele escreveu aqui que temos campeões nacionais em termos de animais, tanto de ovinos como de vaguio. Ele deixou esse ponto aqui, que a nossa pecuária também aqui é muito forte. Nós temos grandes produtores, as nossas fazendas são pequenas, mas aquilo que a gente produz com qualidade, né? E eu acho que a potencialidade do agronegócio é grande. E por isso que dá importância da gente ter uma entidade representativa dos produtores rurais que sejam também forte, né? No intuito nosso é a gente tentar ser aqui ponto de convergência das várias classes aqui que existe de produtor rural aqui no Distrito Federal e juntar isso e dar sinergia nos vários negócios e mostrar a união que tem esses produtores, né? E a regularização fundiária é um segmento que atinge a todos os produtores rurais, né? A gente desconhece como a gente tem, mas 60%, quase 70% do agronegócio em matéria de pecuária do Distrito Federal é na área da agricultura. É uma potência e poucos desconhecem isso, né? Nossos produtos são exportados, a maior pauta de exportação, quando não é de grãos, é de aves, então mostra a potencialidade de maneira variável, né? E a importância de ter essa união, né? Eu acho que a nossa diretoria foi feliz de ter cada segmento estar representado lá e a gente faz uma divisão muito bem das atividades. Na área de regularização, nós temos um grupo que trata especificamente disso. Quando sair agora as próximas ideias da ETR, talvez eles queiram mudar a legislação, a gente vai levar isso para uma assembleia um pouquinho maior para que o produtor rural possa opinar sobre essa definição, né? A gente, às vezes, ao mesmo tempo, tem a parte da representatividade, mas da importância que o produtor participe também da federação do sistema FAP-Senar, né? E isso, Fernando, que você comentou, é um assunto que nós, que acompanhamos o dia a dia, percebemos que é muito falado, mas quão importante é a participação do produtor também nesse processo, para agregar, para trazer realmente quais são as dificuldades. E o que eu acho mais legal é que todos vocês são produtores. Então, vocês sabem o que vocês estão falando, vocês sabem o que vocês estão trabalhando, e isso
faz com que o agronegócio cresça, e eu acredito que esse seja realmente o grande diferencial do sucesso que está sendo essa entidade hoje aí na condução dessa diretoria. Eu estou falando que a audiência hoje, quando você sentou, aumentou ainda mais. O Ronaldo Trescente mandou aqui parabéns à Copadef, à AgroBrasília, ao Sebrae, à FAP, Senar e todos os sindicatos pelo trabalho profissional que vem realizando. O Antônio Júnior falou para a gente não esquecer dos produtores do entorno de Planaltina de Goiás nesses programas. Já entre em contato com a nossa equipe. A gente quer saber o que está sendo produzido em todas as regiões da DF. Eu, como uma apresentadora, por mim, gostaria de ter toda semana aqui produtores para eu conhecer os produtos, porque eu fico surpresa, e bom que a audiência de casa também conhece os produtos daqui. E o Ronaldo Trescente fez uma pergunta para você, Zé Guilherme. Ele gostaria de saber se há possibilidade ou uma intenção de trazer o 20º Encontro Nacional do Sistema do Plantio Direto em julho de 2025 para Brasília. Existe sim. A gente teve agora em Luiz Eduardo Magalhães, no 19º encontro, né? Foi um encontro muito bom. Inclusive, a gente lançou a nossa candidatura aí a sediar aqui o 20º encontro. A gente acha que Brasília tem esse potencial de uma cidade fácil de fazer encontro, né? Tem rede hoteleira, tem aeroporto. A gente está discutindo muito ultimamente a questão de crédito de carbono, tem umas questões assim de regulamentação de bioinsumos. Então a gente acha muito importante trazer essa discussão aqui para Brasília, até pela proximidade aí com o legislativo, com órgãos que vão regulamentar essas questões. E são questões que se fala muito, né? Principalmente crédito de carbono, é um pouco como cabeça de bacalhau, né? Se fala muito, mas ninguém nunca viu, né? Alguém ganhar isso aí, né? Então, eu acho que existe uma discussão aí que a gente tem que levar. É uma questão que eu acho que é até interessante colocar, que o produtor brasileiro, ele é um produtor que está muito à frente de outros produtores do mundo nessa questão ambiental, né? A gente aqui pratica o plantio direto, praticamente como uma prática corriqueira aí na produção agrícola nacional. É um sistema que ele é regenerativo, é um sistema que sequestra carbono, é um sistema que protege o solo da erosão, aumenta a matéria orgânica, e tudo isso o produtor faz pelos benefícios intrínsecos da prática, né? Mas ele não é pago por esse serviço ambiental. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que começar a colocar e mostrar muito para o mundo inteiro a nossa capacidade de reconstruir um solo. O professor Ju Kassai, inclusive, nesse encontro, um professor renomado, ele fez uma análise e mostrou que através do plantio direto, muitas vezes a situação de carbono de um solo, ela recupera aquilo que tinha na mata original. Então, assim, de fato, foi comprovado assim, cientificamente que o plantio direto tem a capacidade regenerativa de restaurar assim, os níveis de carbono que o solo tinha originalmente. Legal. Então, eu acho que isso é um dado muito importante, eu acho que isso é algo que a gente tem que divulgar, e ao contrário do que se diz, a nossa agricultura é uma agricultura resiliente, é uma agricultura preparada para os tempos que estão vindo aí. E o Brasil também, não sei se as pessoas sabem, é o país que mais usa produto biológico no mundo, né? É o país onde mais cresce o consumo de produto biológico, né? É uma prática nova, uma prática sustentável. E nós temos aqui na nossa região, em Brasília, empresas que produzem isso, tecnologia para isso. Então, cada vez mais é importante a gente trazer isso para o conhecimento de todos, e aí a importância de realizar o 20º encontro do plantio direto aqui em Brasília. Que aula! Tivemos uma aula, novidade. Estagiário, querido, por favor, faça um corte desta fala de Zé Guilherme, porque são assuntos muito importantes e, como você disse, a gente precisa divulgar dados, inclusive, curiosidades que as pessoas desconhecem dessa potência aqui do DF. E, Fernando, está surpreso assim como eu? Ali, eu estou falando aqui, Brasília, a tecnologia é uma vitrine aqui, os nossos produtores são altamente tecnificados. E, Zé Guilherme, se porventura tiver dificuldade de fazer lá no Parque Valdecencio, coloque como alternativa a Granja do Torto, como a possibilidade de receber o pessoal pela proximidade dos hotéis, tá? De portas abertas, a gente... Não, inclusive, assim, esse encontro eu achei muito bacana em Luiz Eduardo, até foi um ponto assim que a articulação que existe lá dos produtores, né? Existe uma cooperativa grande lá, a Cooperfarms, existe a Associação dos Irrigantes da Bahia, existe a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, e todos eles trabalham muito integrados, né? E realizando muitas coisas, muitas atividades, muitos treinamentos. Eles têm um centro que no ano passado acho que fizeram 11 mil treinamentos. Nossa. Então é uma coisa que eu acho que vale a pena, inclusive, a gente organizar uma visita lá para entender como é que eles estão articulando isso.
E foi um evento feito a várias mãos, né? Todos participaram, universidades locais, sindicato, federação, cooperativa. Então, eu acho que seria um modelo que a gente era bom até entender para replicar aqui, que foi muito bom, muito bacana. Eu fiquei curiosa para conhecer. Pode me colocar nessa comitiva. Por favor. Você vai junto. Por favor. Destaco aqui também, né, Jara, na questão de crédito de carbono na pecuária, né, dando exemplo aqui da suinocultura. A produção do esterco dos efluentes da suinocultura passa por biodigestores, né? Nós temos no PADEF exemplos disso. Nós temos 3 granjas lá que produzem aí ao ano mais de 100 mil suínos, e todo esse esterco gerado passa por biodigestores, que são balões que comprimem esse gás, que tem toda uma fermentação anaeróbica ali, e esse gás é canalizado para um motogerador, cujo qual transforma essa energia mecânica em energia elétrica, né? Então, é o agro produzindo bioenergia. E isso pode gerar crédito de carbono também. Então, a importância dessa regulamentação que está tramitando no Congresso brasileiro, da gente ter esse mercado com essa segurança jurídica, porque se pega uma matriz econômica de uma fazenda com agricultura, com pecuária, com agroindústria, com a reserva legal, a área de APP, de preservação permanente, vê o potencial que tem de crédito de carbono nesse sentido, né? E o potencial da economia verde que tem o Brasil também, integrada a todos os ciclos de produção ligado ao agronegócio. O meu papel como comunicadora, eu fico muito feliz quando eu escuto e consigo divulgar como o agronegócio, né, do DF, do entorno e do Brasil é preocupado com o ambiente, com a sustentabilidade. É algo realmente que as pessoas precisam falar, precisam saber esses dados, esses números, investimento em tecnologia. E eu falo que tem muito produtor que ele sempre está preocupado com o ambiente. Ele é o maior preocupado com preservar aquilo, porque ele precisa daquilo para produzir. É as ferramentas de produção que ele tem, né? Se ele não preserva, ele acaba perdendo todo o grande tesouro dele. Inclusive, a gente vê muito isso no próprio encontro, assim, que a gente percebe muito uma mudança, assim, porque quando começou a agricultura aqui, a gente tinha ainda muito uma cabeça de restaurar a fertilidade do solo, da aplicação de fertilizantes químicos, tal, que era a preocupação da época, né? E hoje em dia a gente percebe que a preocupação do produtor é uma preocupação mais com a saúde biológica do solo. Então, existem muitas práticas, né, que estão sempre voltadas para isso, né? Porque através da saúde biológica do solo, você vai ter exatamente isso que eu falei, a resiliência, né, a capacidade de superar os desafios, superar diversos tipos de desafios que aparecem, como nematóides, fungos que são maléficos. Então, tudo isso você vai conseguir através da biologia saudável do solo. E essa é, atualmente, a grande busca dos produtores. Então, na verdade, assim, através de uma biologia saudável do solo, você vai ter uma boa produção, uma produção de qualidade e que, no final das contas, vai alimentar bem a população, né? Vai ter um alimento de qualidade. Então, tudo qualidade na qualidade do solo. Qualidade do solo, produto de qualidade, aumenta a produtividade, alto valor agregado do produto. É por isso que a nossa região é pequena, mas tem uma produção premiada. Nessa área, eu ficava brincando, o Joivale, que é um grande produtor de orgânica aqui no Distrito Federal, acho que de orgânico, se não for em Brasília, com certeza é o maior. Talvez no Brasil seja um dos maiores produtores. Fazenda Malunga. Fazenda Malunga. E aí ele comentando, ele já foi presidente da Federação também da Agricultura aqui do Distrito Federal, ele comentando que ele, no início, ele ia para a mata, pegava solo da mata e através daquele solo da mata ele fazia uma multiplicação dos biológicos ali para utilizar na coisa. Isso ele está falando há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, que ele estava na frente. E a gente, às vezes, brincava com ele que ele estava cultivando fungo para poder passar. E hoje ele está vendo que é uma realidade dessa utilização para regenerar as nossas terras aí, né? E graças a Deus a gente tem a tecnologia que vem sendo aplicada para esse crescimento. A audiência está aqui calorosa, porque vocês estão aqui. Então, eu vou manter vocês aqui por mais um tempinho antes de encerrar o programa. O Eduardo, nosso superintendente, falou que temos um trio de peso na mesa conduzido por essa podcast. A podcast sou eu, obrigada. E o Draian Macrini
colocou uma sugestão que poderia ter um laboratório colaborativo para atender os pequenos produtores com preço acessível, para que isso vire uma cultura de parâmetros técnicos de precisão. Então, seria um laboratório amplo, que seria muito além da análise de solo. Foi uma sugestão dele aqui. E o Ronaldo Trescente falou que está à disposição para ajudar na articulação da nossa visita às instituições parceiras, da nossa, já me coloquei aí no meio, viu, Ronaldo? Que realizarão essa ENSPD, que eu acredito que ele esteja falando do Encontro Nacional do Sistema de Plantio Direto. Ele colocou a sigla aqui, mas eu já aprendi. Em Luiz Eduardo Magalhães. Então, ele se colocou à disposição para organizar a nossa comitiva. Eu acredito que esse também é um ponto importante, de buscar o que está funcionando para aplicar aqui na nossa região. E o Antônio Júnior também colocou aqui que os serviços ambientais prestados pelo produtor rural, eles precisam ser remunerados pela sociedade, porque eles, por exemplo, estão cultivando a água. Ele, acredito que seja um produtor, colocando aqui os comentários. E eu falei que eu ia prender vocês, mas eu não posso prender vocês demais, porque o nosso podcast está quase encerrando. Então, já vou abrir aí o espaço para o nosso encerramento e agradecimento. Vou começar com você, Alexandre. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por trazer tantos números relevantes, importantes, e te parabenizar pelo trabalho frente ao Sindicato Rural aqui do Distrito Federal e também como vice-presidente da FAP. E, claro, eu acho que dos mais importantes títulos como produtor rural. Parabéns e muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Najara. Obrigado aos colegas, ao público que nos acompanhou. Fico à disposição. Um abraço a todos. Zé Guilherme, você tem muito, né, o que trazer, o que falar. Trouxe aí algumas curiosidades, né? E também colocou nessa mesa alguns assuntos que a gente precisa divulgar mais. Então, eu fico muito feliz pela sua presença. Abro espaço aí para você agradecer e, claro, se tiver mais algum assunto que você queira finalizar, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui. Tá, okay. O Alexandre é modesto, né? Na verdade, ele tem um programa de bem-estar animal que ele não falou, né? Hoje ele não falou sobre isso, mas também é uma referência internacional. É, né? O único da América Latina. Bom, mas eu acho o seguinte, eu acho que a Agro Brasília, o espaço da feira, é um espaço importante, um espaço amplo, né? E essa realização desse Expovites lá nessa área é uma busca que a gente tem feito de usar mais aquele espaço ao longo do tempo, ao longo do ano, né? Agora a FAP tem um pavilhão lá que eu acredito que posso usar muito em treinamentos ali, eu espero muito que use bastante, que é a ideia do parque ele ser usado, né? Então a gente quer que esses parceiros busquem, né, realizar eventos, realizar treinamentos. Acho que a gente tem um espaço importante lá. A gente entende que existe um parque tecnológico. A gente vê que Brasília tem uma situação muito peculiar, tem muito pessoal da Embrapa aqui, tem muito PhD. Eu acho que deve ser um dos estados da federação que mais tem PhD por metro quadrado. Eu acho que a gente tem um trabalho importante para fazer em transformar tudo isso em conhecimento aplicado. E acho que o parque pode ser um lugar, um instrumento para que isso se realize. Então, nós estamos de porta aberta para quem quiser participar, trazer sugestões e colaborar nesse sentido aí. Olha muito obrigado, só, hein? Muito obrigada. E o Fernando, que apareceu, mas que é sempre uma honra receber o presidente da FAP aqui. Ele já poderia ser um apresentador, porque ele gosta de falar sobre todos os assuntos, entende de muito deles e, como eu disse, gosta de colocar a mão na massa. Esse podcast literalmente só existe por conta dele. Foi lá, carregou o fio, montou o microfone. É verdade, né? Eu vi ele chegando de viagem no dia do aniversário dele, comemoração aqui, ele numa malinha. Foi trouxe na mala. Tudo na mala. Além disso, é engenheiro, conhece das técnicas. Ele põe a mão na massa. Fernando, obrigada, você é sempre muito bem-vindo. E se não tiver uma cadeira aqui, eu vou fazer questão de colocar, porque você sempre acrescenta muito e traz aí toda a sua experiência nesse podcast. E esse podcast não existiria sem você. Não existiria sem você. É diferente. Na realidade, a gente era um sonho que a gente tinha para ter um sistema de comunicação que a gente pudesse permitir que os produtores e as lideranças falassem um pouco do agronegócio, né? E esse Café com Agro vem mostrar isso, né? As várias possibilidades de negócio, oportunidades e desafios que tem o nosso agronegócio, mostrando as pessoas, talvez as pessoas desconheçam, mas a grande potencialidade que tem aqui no Distrito Federal. A Agro Brasília é um exemplo disso. A Copadef está de parabéns, tem uma estrutura maravilhosa, tem um parque que é fantástico e a gente tem que utilizar.
A Granja do Torto, a gente vem também com processo, a gente imagina que a gente pode ter 2 grandes parques, um voltado à pecuária, que seria a Granja do Torto, o outro mais voltado para a área de, vamos falar de grãos e de agricultura propriamente dita, que seria lá na Copadef. Então, a gente pode unir essas suas duas vertentes. Um exemplo clássico é essa Expovit. Expovit, que eu tive lá, gostei demais, conseguiu trazer vários produtores, não só do Distrito Federal, mas do país como um todo, e mostrando a potencialidade que é o vinho de inverno, né? Tem uma particularidade que Brasília tem, né? E utilizar desses benefícios em benefício ao produtor, né? Eu acho que nós somos poucos e a gente tem que estar unido, porque os desafios cada vez aumentam mais e é importante. Eu aproveito, ratifico o convite do Alexandre, produtor, venha conhecer um pouco mais o sistema FAP-Senar, venha participar do sindicato, venha participar, se vocês quiserem cursos, nós estamos aqui junto através do Senar, a gente pode fazer esse treinamento, que na realidade a função principal do Senar é justamente fazer o aprendizado e a capacitação rural dos produtores e dos seus trabalhadores. Né? Mais uma vez, parabenizo você, peço desculpa por ter interrompido a entrevista de vocês. Foi a interrupção mais tranquila que a gente... Para a gente foi uma honra, né? Mas vocês estão de parabéns e convido vocês para segunda-feira novamente estar aqui conosco para participar do Café com Agro. E olha só, ele já está podendo até encerrar o podcast, nem vou precisar fazer esse convite novamente, mas agora chegou a hora da gente encerrar esse programa, infelizmente, mas a gente sempre deixa com um gostinho de quero mais, porque como o presidente falou, semana que vem tem mais. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê segunda-feira, 9 horas, nesse mesmo canal. Tchau, tchau.